Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo 125. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de estar na Tua casa nesta noite para Te adorar, ó Deus. Receba o nosso culto, Pai, como aroma suave junto ao Teu trono de graça, Senhor Deus. E agora eu Te peço que o Teu Espírito Santo ilumine, Senhor, o coração, o entendimento de cada um desses meus irmãos, Pai, dando a eles, ó Pai, o alimento que vem da Tua palavra. Fala com cada um de nós, Pai, nesta noite, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 125 é um dos 15 salmos conhecidos como cânticos de romagem. Os irmãos devem se lembrar que o livro dos Salmos no Antigo Testamento não era lido pelo povo de Israel, e sim cantado. E os cânticos de romagem, em especial, eles eram cantados nas viagens que as famílias crentes faziam até o templo em Jerusalém, a capital, para lá adorarem o Senhor. Então as famílias dos crentes israelitas saíam das suas cidades, saíam das suas casas e viajavam, faziam viagens longas até a cidade de Jerusalém. E enquanto eles iam caminhando até Jerusalém, eles iam louvando a Deus com estes salmos. Esses salmos falam dos mais variados assuntos. E o Salmo 125, ele vai nos mostrar, meus irmãos, um encorajamento que Deus dá, que Deus promete àqueles que passam por tribulações, àqueles que passam por adversidades. E todas as pessoas passam por tribulações, passam por sofrimentos. Porém, o crente, ele encara o sofrimento de maneira diferente, porque ele confia no Senhor. Os israelitas, meus irmãos, eles confiavam em Deus e por causa disso, eles tinham conforto, consolo, encorajamento diante das lutas e das adversidades. E da mesma forma como os israelitas, meus irmãos, eles peregrinavam rumo a Jerusalém, física, para lá adorarem a Deus, nós, meus irmãos, na nossa vida cristã também estamos caminhando, também estamos peregrinando rumo a Jerusalém celestial. E nessa vida a gente passa por sofrimentos, a gente passa por angústias, a gente passa por perseguições, a gente passa por lutas. Eu acredito que cada um de nós que está aqui nesta noite, meus irmãos, nas nossas vidas, seja por problemas de saúde, seja por problemas financeiros, seja por problemas familiares, seja o que for, eu acredito que todos nós aqui passamos por tribulações, por sofrimentos. E esse salmo, queridos irmãos, ele vem de encontro a estas nossas necessidades. Um salmo que nós não sabemos quem escreveu, nós não sabemos quem foi o autor destes salmos, mas tudo nos indica que ele foi escrito num período de sofrimento do povo de Deus. O povo de Deus estava sofrendo por causa de um governo ruim, por causa de um governo ímpio. Um governo, um rei que estava causando
dores terríveis no povo de Deus, que estava causando sofrimentos terríveis no povo de Deus. Então, o salmista, inspirado por Deus, escreveu este salmo para encorajar aquelas pessoas que passavam por sofrimentos. E pelo Espírito Santo, nesta noite, todos nós aqui seremos encorajados também a passarmos pelos sofrimentos com o auxílio do Senhor. E a primeira verdade, meus irmãos, que esse salmo nos ensina é que nós devemos, diante dos sofrimentos, nos lembrar das promessas de Deus. Quando você sofre, você é tentado a se esquecer das promessas de Deus, a se esquecer do amor, do cuidado, da graça, da proteção de Deus. Mas a última coisa, aliás, a coisa que não deve acontecer quando você e eu estivermos sofrendo, é nos esquecermos das promessas do Senhor. Olha lá o versículo 1. Ele diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. O salmista ele se dirige não a qualquer pessoa, mas ele se dirige aos que confiam no Senhor. Lembram que eu falei, meus irmãos, todas as pessoas sofrem, isso por causa do pecado. O mundo, ele está mergulhado no pecado. Os habitantes deste mundo, as pessoas, são todas pecadoras e por causa do pecado nós sofremos. Mas entenda o seguinte, a forma como o crente passa pelo sofrimento é diferente. Por quê? Porque o crente ele confia no Senhor. E o que é confiar no Senhor? Algumas pessoas vão dizer que confiam em Deus. Talvez você conheça pessoas que nunca tenham vindo a uma igreja e essas pessoas dizem que têm fé em Deus, que confiam em Deus. Outros até frequentam uma igreja, até são membros de uma igreja, foram batizados, fizeram a sua pública profissão de fé e dizem confiar em Deus. Mas vejam, meus irmãos, confiar em Deus é mais do que uma simples profissão de fé. Confiar em Deus é mais do que você falar da boca para fora que confia em Deus, que acredita em Deus. É mais do que isso. Confiar em Deus, meus queridos irmãos, é viver de acordo com a sua palavra. Confiar em Deus é obedecer à vontade de Deus. Confiar em Deus é conduzir as suas atitudes, o seu comportamento, as suas palavras, os seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Então, confiar em Deus é entender que a vontade de Deus para a sua vida é o melhor. Então, você obedece. Um filho que confia em seu pai, ele sabe que a vontade do seu pai é o melhor para ele. Da mesma forma, meus irmãos, o nosso Pai, Ele revelou a nós a sua vontade. Se você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida, você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer o que Deus tem para você, conhecer aquilo que Deus requer de você, a vontade de Deus para a sua vida. E quando você conhece a vontade de Deus, a palavra de Deus, então você confia nele e descansa nele, obedecendo a sua palavra. Então os que confiam no Senhor são aqueles que obedecem a sua palavra. E a essas pessoas, Deus então, neste salmo, ele faz 3 promessas. E a primeira promessa é que os que confiam no Senhor, eles estão firmes, eles recebem firmeza. O versículo 1, mais uma vez, ele diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. No domingo passado, nós estudamos o Salmo 133 e a gente viu naquele salmo que o orvalho do Monte Hermon, que fica no norte de Israel, o vento ele empurra aquele orvalho até o sul, em Jerusalém, no Monte Sião, e rega aquela terra. O Monte Sião, ele fica em Jerusalém. Aliás, na Bíblia nós encontramos Jerusalém sendo chamada de Sião, Monte Sião. E o que é o Monte Sião? O Monte Sião é uma montanha
Ela não é muito alta, mas é uma montanha que, e como montanha, ela é sólida, ela é firme. Nada vai abalar. Podem cair chuvas, podem vir terremotos, pode acontecer o que for, que o Monte Sião ele permanece ali, firme. Sempre ele vai permanecer firme. Da mesma forma, aqueles que confiam no Senhor, mesmo diante das tribulações, das lutas, das dificuldades, dos sofrimentos, aqueles que confiam no Senhor, eles estão firmes no Senhor. São como aquela pessoa que Jesus contou no final do Sermão do Monte, que construiu uma casa sobre a rocha. Você se lembra lá em Mateus capítulo 7, Jesus conta essa história, dizendo que um homem, ele construiu a casa sobre a rocha. Ele fez os seus alicerces na rocha, na pedra, e vieram as chuvas, os ventos, as tempestades, bateram com ímpeto contra aquela casa e a casa continuou firme. Por quê? Porque ela estava alicerçada na rocha. Mas Jesus também contou a história de um outro homem que construiu a sua casa sobre areia. E aconteceu a mesma coisa, vieram os ventos, as chuvas, as tempestades e aquela casa veio abaixo, ela caiu. Por quê? Porque o seu alicerce era num lugar que não tinha firmeza, era na areia. Onde está a nossa confiança? Onde está o nosso alicerce? Se o nosso alicerce estiver na rocha, que é Cristo Jesus, na sua palavra, se nós confiarmos, obedecermos a sua palavra, venha o que for, aconteça o que acontecer, por piores que forem os nossos sofrimentos, seja uma enfermidade, seja um problema familiar, seja um problema financeiro, seja o que for, nós estaremos firmes na rocha que é Jesus Cristo. O cristão, ele não se abala com os problemas, porque ele sabe que ele está firmado no Senhor Jesus Cristo. Ele está firmado e ele está firmado não somente hoje, mas a sua firmeza é para sempre. É o que diz aqui o final do versículo 1, firme para sempre. Nós vimos na nossa liturgia o Salmo 90, em que a vida humana ela é curta. 70, 80 anos, que passa disso é canseira, é enfado. Tudo passa rapidamente, mas nós voamos. Mas Deus, Ele é eterno. Então, eternamente Deus vai nos guardar. Por isso que se você confia no Senhor, você sabe que você nunca vai cair da graça. Você nunca vai perder a salvação. Venha o que for, por piores que forem os nossos sofrimentos, o Senhor nos segura com as suas mãos e Ele nos segura de maneira firme, nós permaneceremos firmes com o Senhor. Mesmo na velhice. É interessante uma coisa, que conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo ele vai deixando de ficar firme. Então, a gente vai envelhecendo, o que acontece? A gente não consegue mais ficar tanto tempo em pé. A gente vai envelhecendo, a gente não enxerga mais tão bem como a gente enxergava antes. A gente vai envelhecendo, a gente não tem mais a mesma força que a gente tinha antes. Agora, com o passar do tempo, o crente ele amadurece e, ao contrário do seu corpo, a sua alma ela se fortalece. E então Deus ele permite que venham as tribulações para que a gente seja fortalecido e fique cada vez mais firme com Ele. Mas lembre-se de uma coisa, que esta firmeza não é pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios esforços. Essa firmeza é por causa da fé. Os que confiam no Senhor, é pela fé. É pela fé que estamos firmes com o Senhor. É pela fé que é dom de Deus, que é presente de Deus, que é graça de Deus. Diante das lutas que você e eu passamos, nós permanecemos firmes. Nada vai abalar a sua fé. Porque pela fé você permanece firme no Senhor. Mas vejam, essa é uma primeira promessa. Ele fala a respeito de uma segunda no versículo 2.
como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. A segunda promessa é a proteção de Deus na hora das adversidades, na hora das lutas. Ele fala aqui que ao redor de Jerusalém estão os montes. A Jerusalém antiga, meus irmãos, ela ficava numa região alta, de planalto. E naquela região havia uma cadeia de montanhas que cercava toda a cidade. Uma dessas montanhas era o Monte Sião, que nós falamos, mas haviam outras. E aquilo era muito bom para a cidade de Jerusalém, porque naquela época aconteciam muitas guerras. As nações elas guerreavam entre si. E Jerusalém, sendo a capital de Israel, o lugar onde ficava o rei, Jerusalém possuía essa proteção natural, que eram vários montes, várias montanhas, cercando a cidade e protegendo a cidade dos inimigos. Agora veja, da mesma forma como os montes estão ao redor de Jerusalém, o salmista diz que o Senhor está em derredor do seu povo. Da mesma forma como os montes estão cercando Jerusalém por todas as partes, por todos os lados e dando proteção a Jerusalém dos inimigos, Deus ele nos cerca e nos dá a sua proteção por todos os lados. O que Davi escreveu no Salmo 139, versículo 5? Se você quiser abrir a sua Bíblia para você ver lá, você pode abrir. Salmo 139, verso 5. Ele diz assim: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Veja como é a proteção de Deus, meus irmãos. Deus, ele não apenas vai à nossa frente no nosso caminho, ou vai atrás de nós protegendo a nossa retaguarda, mas o texto diz, meus irmãos, que Deus nos cerca por trás e por diante. Deus ele está por todos os lados nos protegendo, e sobre a nossa cabeça ele coloca a sua mão, ou seja, nós estamos completamente protegidos por Deus. Por todos os lados, os crentes, o povo de Deus, estão protegidos por Deus. E que tipo de proteção é essa? Vejam, a proteção que o salmista aqui, tanto no Salmo 125, como Davi no Salmo 139 nos ensina, não é uma proteção de nós não passarmos por sofrimentos, por tribulações, por angústias. Nós vamos passar. A proteção aqui, meus irmãos, é que mesmo que a gente passe pelo sofrimento, Deus estará conosco, nos livrando da queda, nos livrando de abandonarmos a fé, nos livrando de abandonarmos a Ele, nos livrando de cairmos da graça, de perdermos a nossa salvação. Entenda, meus irmãos, que a proteção de Deus é aquilo que nós conhecemos como a teologia da perseverança dos santos. O que é isso? Deus, ele persevera por nós, Deus, ele nos guarda, Deus, ele nos protege para que aconteça o que acontecer, estaremos sempre guardados, cuidados pelas suas preciosas mãos. E Deus ele nos livra da destruição. Porque mesmo que você passe por sofrimentos horríveis nessa vida, você não será destruído. Mesmo que você morra, a sua alma estará a salvo nas mãos do Senhor. Você vai se lembrar de Estevão, o diácono Estevão, Depois que ele pregou, ele foi arrastado para fora da cidade, então pegaram em pedras e começaram a apedrejar Estevão. E ele olhou e viu os céus abertos e ele entregou o seu espírito ao Senhor, ou seja, ele morreu, o seu corpo morreu, mas a sua alma estava segura nas mãos do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa: mesmo que o sofrimento que você passa te levar à morte, entenda que essa vida aqui, ela é passageira. Somos peregrinos, mas a casa do Pai, a morada celestial nos espera.
e seremos guardados até o fim. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, antes de voltar para o céu, ele disse: eis que estou convosco sempre. Sempre o Senhor estará conosco. Por isso que o final do versículo 2, ele diz aqui: desde agora e para sempre. A proteção de Deus, meus irmãos, ela não se dá apenas num determinado tempo da nossa vida, mas ela é eterna. Deus, ele nos protegerá até o fim e por toda a eternidade. Deus estará cuidando de nós, protegendo as nossas vidas. Mesmo que a gente passe pelo sofrimento, Deus, ele não vai nos abandonar diante do sofrimento. E aí ele nos leva a uma terceira promessa que esse salmo nos dá, queridos irmãos, é que o sofrimento, ele é breve, ele é curto. Olha só o versículo 3: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. O que é cetro? Cetro era um bastão que os reis usavam, e aquele bastão era um símbolo de autoridade, um símbolo de poder que o rei tinha. Quando o salmista fala que o cetro dos ímpios, de novo, nós entendemos que Israel estava sendo governada ou estava sendo oprimida por um rei ímpio, por um governo ímpio. Irmãos, tanto a nível municipal, como estadual e como federal, nós temos governantes ímpios. E alguns desses governantes, alguns desses políticos, eles estão prejudicando, eles estão perseguindo a igreja. Um exemplo é quando aprovaram, alguns anos atrás, o casamento homossexual. Tentando desestabilizar a família, dizendo o seguinte, que aquilo que os cristãos entendem como família, pai, mãe, marido, esposa e filhos, não existe mais. Leis que permitem que homossexuais adotem filhos. Vejam, meus irmãos, vários políticos, vários governantes, eles tentam destruir a igreja. E em outros países a coisa é até pior. Em outros países, meus irmãos, a igreja é perseguida de maneira aberta, muito mais aberta. Em outros países, os nossos irmãos não têm o privilégio, como nós, de termos um templo com portas abertas, com liberdade. Eles têm que se reunir escondidos. Eles não têm Bíblias, porque se tiverem Bíblias, eles podem ser presos, eles podem perder seus empregos. Tem irmãos e irmãs nossas em vários lugares do mundo que são perseguidos por governos ímpios, contrários ao cristianismo, contrários à palavra de Deus. Mas vejam, mesmo que a gente sofra na mão de ímpios, mesmo que a gente padeça perseguição, sofrimento na mão de pessoas ímpias, o texto nos mostra aqui que isso vai ser curto. O cetro dos ímpios não permanecerá. É aquilo que nós já falamos aqui. O sofrimento do cristão, ele, por mais que pareça longo, na verdade ele é breve. Porque a nossa vida aqui nessa terra ela é breve. Porque nós temos nos esperando uma eternidade. E olha, o apóstolo Paulo, ele escreveu sobre isso lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Abra lá sua Bíblia, 2 Coríntios 4. Versículo 17, 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Paulo chama a sua tribulação de leve e momentânea, ou seja, algo que ia passar. E Paulo, meus irmãos, foi um dos homens que mais sofreu nesta terra. Na sua casa depois você pode ler o capítulo 11 e o capítulo 12 de 2 Coríntios e você vai ver ali o que Paulo passou.
apedrejamento, naufrágios, açoites, picada de cobra e o espinho na carne. E Paulo, apesar de ter sofrido tantas coisas, ele fala que o seu sofrimento ele era leve e momentâneo. Ele seria rápido. Então vejam, meus irmãos, às vezes nós ficamos com os nossos olhos tão focados no sofrimento que a gente pensa que aquele sofrimento não tem fim, que aquilo não vai passar, que aquilo vai durar para sempre. O seu sofrimento, por mais longo que pareça ser, uma hora ele vai acabar. Pode ser que Deus faça com que o seu sofrimento, o meu sofrimento, dure até o fim, até a nossa morte. Mas quando a gente morre, quando um crente, alguém que confia no Senhor morre, eu já falei isso aqui, quando uma pessoa que confia no Senhor morre, ele descansa. Por isso que quando uma pessoa morre, muitos têm o costume de dizer, a pessoa tal faleceu, ele descansou. Os únicos que descansam quando morrem são os crentes, são os que confiam no Senhor, porque aí sim o seu sofrimento acabou, aí sim o seu sofrimento teve fim. Agora os que não confiam no Senhor, os que não creem em Deus, os que não andam com Deus, aí o sofrimento piora depois da morte. Porque a Bíblia é muito clara, meus irmãos, porque aqueles que não confiam em Deus, depois que morrem, eles não vão para outro lugar que não seja o inferno. E lá no inferno, o sofrimento é muito pior do que qualquer sofrimento desta vida. Então, um crente de verdade, quando ele falece, aí sim ele descansa. Então nós teremos descanso sim, meus irmãos, um dia na eternidade, quando os nossos olhos fecharem-se nesta terra, nós então teremos o nosso sofrimento terminado e estaremos nos braços do Senhor. Mas veja, o versículo 3 diz que o sofrimento ele é curto, olha o final do versículo 3, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Veja, Deus ele sabe a hora certa, o tempo certo do nosso sofrimento. Deus ele não vai permitir que o nosso sofrimento seja além das nossas forças, além do tempo que a gente possa suportar. Por que isso? Porque se fosse um sofrimento que a gente não aguentasse, a gente ia se desviar, a gente ia pecar contra Deus. O versículo 3 no final diz, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O justo aqui é o crente, ou seja, se o sofrimento não fosse breve nas nossas vidas, nós íamos estender a mão à iniquidade, nós íamos nos afastar do Senhor, nós íamos fazer aquilo que desagrada ao Senhor, nós íamos pecar contra o Senhor, nós íamos abandonar o Senhor. Então vejam, meus irmãos, Deus ele cuida de nós, protege as nossas vidas, protege a nossa alma, e não vai permitir nunca que a gente passe por um sofrimento além das nossas forças. Se você pegar a sua Bíblia e ir até 2 Coríntios, capítulo 10, aliás, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, você vai encontrar isso. Primeira Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então, tudo que nós passamos tem um limite. E Deus não permite que a gente sofra além do nosso limite. Se você está sofrendo, seja o que for, é porque Deus sabe que você vai aguentar esse sofrimento. Mas saiba o seguinte, que o seu sofrimento ele vai passar. Ele não vai durar para sempre.
Ele pode ser que ele dure até a sua morte, mas não vai ser para sempre. Saiba que para sempre será o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o amor de Deus sobre a sua vida. Mas vejam, meus irmãos, esse texto aqui do Salmo 125, ele nos ensina uma segunda verdade. Ele nos ensina que no meio da adversidade nós devemos orar a Deus. Olha o versículo 4. Ele diz assim: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. O salmista aqui, ele ora a Deus, ele pede para que Deus, o Senhor, fizesse o bem aos crentes, aos bons e aos retos de coração, aqueles que estavam debaixo da adversidade. Veja que aqui o salmista chama os crentes de bons e de retos. Por que isso? Jesus, quando foi abordado por um jovem rico, esse jovem disse a Jesus: bom mestre. E Jesus disse o seguinte: quem é bom senão um que é Deus? E de fato, somente Deus é bom. Mas, quando nós fomos justificados pela fé, ou seja, nós cremos no Senhor, então Deus passou a nos declarar e a nos tratar como justos, como bons. Somos chamados de bons, meus irmãos, somos chamados de pessoas boas, não porque a gente seja bom por nós mesmos, somos pecadores, mas a bondade de Deus, mediante a justiça de Cristo, foi aplicada em nossos corações. Então Deus não nos trata mais como pessoas más, Deus não nos trata mais como pecadores condenados, mas Deus nos trata agora como bons, como filhos bons, como filhas boas, porque nós somos perdoados por Ele. Ele fala bons e retos. O que é ser uma pessoa reta? Ser uma pessoa que anda nos caminhos da retidão, anda na palavra de Deus, que serve a Deus, que faz a vontade de Deus. Uma pessoa reta de coração é uma pessoa que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. É uma pessoa que olha para a vontade de Deus, olha para a cruz de Cristo e segue a sua vontade e anda nos seus caminhos. Esse é o crente. E o crente que anda nos caminhos do Senhor, que é bom e reto, ele vai sofrer. E aí nós devemos orar para que os nossos irmãos que sofrem recebam o bem de Deus. Ele diz: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Vejam, meus irmãos, aqui nós estamos sendo ensinados que nós devemos orar uns pelos outros. Ele está orando, ele está pedindo para que o Senhor fizesse o bem a outros irmãos. Veja, ele não está orando por ímpios, ele está orando por irmãos, por crentes, bons e retos de coração. Nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos interceder uns pelos outros, devemos orar por enfermos, devemos orar pelas famílias, devemos orar por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão angustiados, devemos orar pelos casamentos da igreja, devemos orar pelos jovens, pelas crianças, pelos idosos da nossa igreja, e não somente da nossa igreja, mas como eu já falei aqui, por irmãos que a gente nem conhece, pela igreja de Cristo espalhada pela face do mundo, pela igreja perseguida, pelos missionários, pela igreja presbiteriana do Brasil, por irmãos nossos de outras igrejas, mas também por irmãos nossos de outras denominações cristãs que sofrem. Mas perceba uma coisa, a nossa oração deve ser pedindo para que o Senhor faça o bem. E que bem é esse? Que bem é esse? O bem é pedir para que Deus livre do sofrimento? O bem é pedir para que Deus cure a enfermidade? O bem é pedir para que Deus tire o problema? Nem sempre Deus vai fazer isso. Nem sempre Deus vai tirar o sofrimento. Nem sempre Deus vai curar a enfermidade. Nem sempre Deus vai nos livrar da luta. Você se lembra que o apóstolo Paulo ele tinha um espinho na carne.
E ele orou 3 vezes, pedindo para que o Senhor o livrasse. E qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta. Eu não vou tirar esse espinho. Eu não vou tirar esse sofrimento. Mas eu vou te dar a minha graça, para que na sua fraqueza você receba a minha força para passar por esse sofrimento. Então vejam, meus irmãos, nós devemos orar diante do sofrimento, pedindo ao Senhor que Ele faça o bem por nós, mas também para os nossos irmãos. E o bem, lembrem-se, nem sempre é Deus tirar o sofrimento. E o que é o bem? Romanos 8:28, nós sabemos de cor, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então vejam, meus irmãos, nós devemos orar pelo bem da igreja, pelo bem dos crentes, pelo bem daqueles que sofrem, que confiam no Senhor e sofrem. Mas o que é o bem? Se nem sempre Deus vai nos livrar das tribulações. O versículo 29 de Romanos 8 nos mostra o que é o bem. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Romanos 8:29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que confiam no Senhor. E o que é o bem? Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aqui está o bem, meus irmãos, serem conformes à imagem do Filho de Deus. Quando nós oramos pela igreja, quando nós oramos por irmãos que sofrem, nós devemos orar para que Deus transforme a igreja de acordo com a imagem de Cristo, para que a igreja se pareça com Cristo. Quando você e eu sofremos, meus irmãos, Deus está usando o sofrimento para que a gente se pareça cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. Então, sim, se Deus quiser, Ele vai curar. Sim, se Deus quiser, Ele vai tirar o sofrimento. Sim, se Deus quiser, Ele vai tirar a dor. Ele tem poder para isso. Mas pode ser que Ele não tire. Pode ser que Ele deixe você sofrer até a sua morte. E isso não significa que Ele não te ama. Pelo contrário. Ele quer que você se pareça mais com Jesus. Se torne mais parecido, mais semelhante com o Senhor Jesus Cristo. E num mundo que é o contrário de Cristo, a igreja deve ser o contrário do mundo. A igreja deve ser como Cristo. Por isso que a igreja vai sofrer. Por isso que você e eu vamos sofrer. Porque nós nos parecemos com Cristo e somos diferentes do mundo. E por isso que nós devemos orar e interceder uns pelos outros, pedindo para que o Senhor faça o bem pela sua igreja. E, por último, esse texto do Salmo 125 nos ensina que nós devemos nos lembrar que os falsos crentes se desviarão na hora do sofrimento. Olha o versículo 5 aqui, Salmo 125, 5. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Aqui o salmista fala de pessoas que se desviam por sendas tortuosas. Existem pessoas, meus irmãos, que se tornam membros da igreja. São batizados, professam a fé, frequentam a igreja, mas quando vem a tribulação, quando vem a prova, quando vem o sofrimento, essas pessoas, elas se desviam. Essas pessoas, elas abandonam a fé. Essas pessoas deixam o convívio da igreja, deixam de andar com Deus. Elas são o contrário daqueles que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor, eles são como Monte Sião que não se abalam. Os que confiam no Senhor, aconteça o que acontecer, eles estão firmes com Cristo. Mas os que não confiam no Senhor, quando vem a provação, são como aquela casa que foi construída lá na areia. Eles caem, eles se desviam, eles abandonam a Deus. Por quê? Porque eles nunca foram crentes. Eles são falsos crentes, eles são joio.
Eles são aqueles que Jesus contou na parábola do semeador, aquela semente que foi semeada no meio das pedras. Lucas capítulo 8, versículo 13, Jesus explicando a parábola, ele fala que as sementes que caíram no meio das pedras, elas nasceram, mas como elas não tinham raízes, elas acabaram morrendo. São aquelas pessoas que na emoção, na alegria, elas se tornam membros da igreja. Mas quando vêm as lutas da vida, quando vêm as provações da vida, elas abandonam a fé. Elas acreditam que elas não merecem sofrer. Elas acreditam que Deus foi injusto. Elas pensam que Deus as abandonou. Elas pensam que Deus não as ama. Então elas abandonam a Deus, abandonam a igreja, abandonam a fé. E o que vai acontecer com essas pessoas? O versículo 5, na segunda parte, diz que Deus vai levá-los juntamente com os malfeitores. Aqui o salmista está dizendo que aqueles que se desviaram da fé, eles vão ter o mesmo destino dos malfeitores, daqueles que nunca entraram numa igreja. Então uma pessoa que estava na igreja e se desviou, é a mesma coisa de uma pessoa que nunca fez parte da igreja. Ambos serão levados pelo Senhor à condenação. Ambos não são ovelhas de Cristo. Ambos não fazem parte do povo de Cristo. Por quê? Porque ambos, tanto aqueles que estavam no meio do povo de Deus e se desviaram, como aqueles que nunca fizeram parte do povo de Deus, os malfeitores, eles não confiam no Senhor. Então, eles serão condenados. É por isso, meus irmãos, que Deus, Ele é fiel a si mesmo e Ele não vai permitir que a gente o abandone. Vejam, meus irmãos, mais uma vez, voltando ao começo do Salmo, nós estamos firmes como o Monte Sião, não porque a gente é melhor do que os outros, não porque a gente se esforça, mas é pela fé. É pela fé em Cristo Jesus. É pela graça de Deus que persevera por nós. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que cuida de nós. Por isso que Jesus ele disse: eis que estou convosco sempre. Sempre, em todos os momentos, em todas as horas, mesmo que você esteja passando por angústias, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então, se você é um crente de verdade, você não vai se desviar, você não vai perder a sua salvação, você não vai cair da graça, porque o Senhor te protege. O Senhor é como os montes ao redor de Jerusalém, Ele está ao redor de nós, ao redor do seu povo. Por isso que o salmista ele termina o salmo dizendo: paz sobre Israel. Ele pede a Deus que derrame a sua paz sobre o seu povo, sobre Israel. E que paz é essa? É a ausência de guerra? É a ausência de sofrimento? É a ausência de tribulação? Bom, eu não estou doente, a minha casa está tudo bem, não tem problema em casa, não tem problema com os filhos, não tem problema com a esposa, não tem problema com o marido, minhas contas estão pagas, não estou devendo ninguém, estou com saúde, então eu tenho paz. Não, isso não é paz segundo a Bíblia. Paz, meus irmãos, significa que você pode estar passando pelas piores dores da vida, pelos piores sofrimentos da vida, mas você está tranquilo, porque você sabe que Deus está cuidando de você. Você não fica ansioso, porque você sabe que Deus está cuidando de você. É o que Paulo fala aos Filipenses no capítulo 4, é a paz que excede todo entendimento. É aquela paz que o mundo não entende, por isso que ela excede todo o entendimento. É aquela paz que o mundo está caindo ao seu redor.
É aquela paz que você recebe um diagnóstico de uma doença terminal. É aquela paz que você percebe um familiar indo embora. É aquela paz que você não vê solução para o seu problema. Mas você tem paz, porque você sabe que o seu Deus está cuidando de tudo. Você tem paz porque você tem esperança no seu Deus. Você tem paz porque você confia no seu Deus. Você tem paz porque você sabe que o seu Deus te ama, que nunca vai te abandonar, está cuidando de todas as coisas. Você tem paz, então você dorme. Que diz o Salmo 4, versículo 8. Daqui a pouco, meus irmãos, todos nós, pela graça de Deus, se Deus quiser, nós vamos para a cama. E como é que você vai deitar a sua cabeça no travesseiro? Salmo 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Logo! Você não fica brigando com o travesseiro. Você não perde o sono. Você não passa a madrugada acordado, ansioso. Por quê? Porque você tem paz. E quando a gente tem paz, a gente não fica ansioso. Quando a gente tem paz, a gente não fica preocupado. Quando a gente tem paz, a gente põe a cabeça no travesseiro e dorme. E dorme logo, está dizendo aqui o versículo 8. Logo pego no sono. Por quê? Porque, Senhor, só Tu, não outro, só Tu me fazes repousar o quê? Seguro, protegido, cuidado. Enquanto você vai dormir, o guarda de Israel não dorme. Quando você vai dormir, o guarda de Israel ele não cochila. Ele está alerta, ele está acordado, velando, cuidando, protegendo você. Por isso, meus irmãos, que a gente possa entender que a gente vai passar por muito sofrimento nessa vida, por angústias, por dores, enfermidade no nosso próprio corpo, enfermidade na nossa família, desemprego, problema com filhos, problema no casamento, problemas financeiros, problemas com vizinhos às vezes. Como igreja a gente vai sofrer com políticos, com governantes ímpios. Mas lembre-se de uma coisa: se você confia no Senhor, você estará firme nas mãos dEle. Se você confia no Senhor, Ele vai te proteger por todos os lados. Ele não vai deixar o inimigo te atacar, Ele vai cuidar de você. Se você confia no Senhor, mesmo na hora da luta, Ele vai estar do seu lado. Mesmo na hora do vale da sombra da morte, Ele estará com você. Se você confia no Senhor, você vai orar pelo seu irmão. Você não vai ser uma pessoa egoísta, que só pensa em si mesmo. Mas você vai orar e vai pedir: Senhor, cuida dos meus irmãos que estão sofrendo, faze o bem para eles, fortalece a fé deles. Quem confia no Senhor está sofrendo, mas ora pelos outros irmãos e irmãs que também sofrem. Quem confia no Senhor sabe que o seu sofrimento ele é breve, vai passar. Uma hora acaba, nem que seja na hora da morte, mas vai acabar. E quando o nosso sofrimento acabar, meus irmãos, nós estaremos na nossa casa. Pode ser que você tenha morado no mesmo bairro, na mesma casa, a vida inteira, como é comum aqui em muitos. Mas aqui não é a sua casa. Aqui é um lugar de passagem. Nós vamos para casa. E a nossa casa é a casa do Senhor, a Jerusalém celestial. Os israelitas, os judeus, eles iam para Jerusalém terrena adorar a Deus. Eles viajavam. A vida cristã é uma viagem, uma peregrinação rumo a Jerusalém celestial. Então tenha paz. Você vai chegar lá, não pelo seu esforço, mas pelo cuidado, pela proteção, pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Você vai chegar lá. Então, passe pelos sofrimentos da vida
em paz, sabendo que o Senhor está cuidando de você, está cuidando de todos nós. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.